Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática, da disciplina Cálculo Diferencial e Integral 2, da UFP Campus de Picos. Vou aqui resolver um exercício sobre volume de sólido de revolução, tá? Volume de sólido de revolução em torno do eixo Y. O exercício é o exercício 3 da seção 13.2 do livro do Hamilton Guidorizi, um curso de cálculo, volume 1, tá? Então, vou resolver esse exercício, ele tem letras A, B e C, e aí vou apresentar para vocês aqui a resolução desse exercício, ok? Bom, para a gente entender melhor a resolução, a gente precisa conhecer alguns conceitos aí de volume de sólido de revolução, né? Volume obtido por meio da rotação, da revolução em torno dos eixos, tá? Então a gente precisa saber como calcular o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x, que é dado por essa expressão aqui, π integral de a até b da função ao quadrado dx, tá? Esse é o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x. Se for em torno do eixo y, a gente usa a inversa da função, tá? Usa a inversa da função, então a f precisa admitir inversa, calculado no intervalo de f de a até f de b, uma vez que a gente vai estar rotacionando em torno do eixo y. E a integral é em dy, tá? Então vai ficar π integral de f de a até f de b, a inversa da f ao quadrado dy. Esses dois primeiros métodos são chamados métodos dos discos, né, conhecido como obtenção de sólido de revolução por meio do método dos discos, tá? Um em torno do eixo x, o outro em torno do eixo y. E o volume de sólido de revolução em torno do eixo y também pode ser obtido por meio de outra expressão, né? Que é 2π integral de a até b, x vezes a f de x dx, tá? Então, essa expressão nos dá o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y, né? Sólido de revolução em torno do eixo y. E esse segundo método, é chamado de método das cascas, tá? É bem interessante esse método. A gente faz a integral em dx, mas o sólido é obtido pela rotação, né? Rotação de uma área na figura plana em torno do eixo y. Ok? Então vamos lá. Suponha f estritamente crescente e com derivada contínua em AB, com A maior ou igual a zero e f de A igual a zero. Ou seja, y é zero quando x é igual a A. Tá? E seja G uma função no domínio 0 a f de b, em AB, a função inversa de f, ou seja, f precisa admitir inversa. Ok? Então, temos uma função f estritamente crescente, com derivada contínua em AB, com A positivo, e quando x for A, o y tem que ser zero. E g é uma função inversa a f. Beleza? Então, o item A, verifique que o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y, do conjunto A, parzinho xy, no R2, tal que x está entre A e B, e y está entre 0 e f de x, é igual a πb quadrado f de b menos π, a integral de 0 a f de b, g de y ao quadrado dy. Já perceberam aqui que temos uma função ao quadrado, então vamos usar aí aquela expressão do volume de sólido de revolução em torno do eixo y, porque está em dy aqui, tá? Vamos lá, já tem um spoiler aqui, né? Uma prévia do que a gente vai usar. Então vamos lá. Aqui o conjunto, tá? O x está no intervalo AB, e y entre 0 e f de x, né? Ou seja, a y está acima do eixo x e abaixo da f. Então, a área que a gente vai rotacionar em torno do eixo y
essa área vermelha aqui, ok? Quando eu rotacionar em torno do eixo Y, isso vai nos dar um cilindro vazado. Um cilindro que tem um furo, né? A extremidade inferior do furo é mais estreita e a extremidade superior, né? O furo na extremidade superior é maior, né? A forma por fora é um cilindro, mas ele é vazado, né? Ele tem um furo irregular no interior desse cilindro. Tá? A parte de baixo o furo é mais estreito, a parte de cima o furo é mais largo. Ok? Bom, como é que a gente vai resolver obter esse volume, né, da rotação dessa parte vermelha? Bom, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou rotacionar todo esse retângulo de 0 a B, a base, né, do retângulo, e a altura de 0 a F de B. Repare que se eu rotacionar esse retângulo em torno do eixo Y, isso vai me dar um cilindro completo, né? Um sólido, né, em forma de cilindro. Mas eu não quero o sólido em forma de cilindro. Veja, o que é que eu quero? Eu quero a rotação só dessa parte vermelha. Vai me dar um cilindro por fora, mas o interior dele é vazado. Então o que é que eu vou fazer? Vou retirar essa parte azul. Simplesmente vou retirar essa parte azul. Rotaciono todo o retângulo e retiro a parte azul. Isso vai me dar o volume do que eu quero, do que eu desejo, que é a rotação só da parte vermelha. Então, como é que eu faço para obter o sólido cujo volume é a rotação desse retângulo? Bom, isso é matemática do ensino médio, né? Matemática básica lá do segundo ano do ensino médio, geometria espacial. Π r ao quadrado h. Volume do cilindro, π r ao quadrado h. Quem é o raio? B. O raio vai de 0 a B. E quem é a altura? F de B. Está aqui, π r ao quadrado h. Esse é o volume de todo o cilindro, rotacionando as partes azul e vermelha. Bom, e agora eu vou retirar a parte azul. Como é que eu vou retirar a parte azul? Vou rotacionar a inversa da F, que é a G, em torno do eixo Y. Tá? Rotaciono essa parte azul e retiro, ao menos. Então, como é que faz para calcular? Volume de revolução em torno do eixo Y, integral de f de A até f de B, mas f de A é zero, da função inversa, da f inversa ao quadrado de dy. E está aqui, o volume que eu desejo é obtido subtraindo o volume da parte azul do volume total, partes azul e vermelho. Tá? Então é bem simples. Aqui, vou retirar essa parte azul aqui. O que sobra? Parte vermelha. Ok? Como é que eu obtenho esse volume dessa parte azul? Mais uma vez, π f de A até f de B, mas veja, f de A é zero. Da inversa da f, que é a g, ao quadrado em dy. E está aí a resolução do item A. A resolução do item B é mostrar que o que a gente obteve, né, no item A é nada mais do que integral 2π integral de A até B, x f de x, dx. Tá? Mostrar que quando eu resolvo isso, eu chego em 2π integral de A até B, x f de x, dx. Tá? Como sugestão, ele pede para fazer uma mudança de variável, fazer que y é igual a f de x, tá? E integrar por partes. É importante, então, saber como integrar por partes. Então, vamos lá. Bom, eu tenho que resolver essa parte aqui, né, o primeiro membro da igualdade, e no final tem que chegar em 2π integral de A até B, x f de x dx. Então, vou trabalhar aqui, no final, eu espero chegar em 2π integral de A até B, x f de x dx. Beleza, vou fazer a mudança de variáveis, vou dizer que y é f de x. Então, se y é zero, quem que é f de x? Se y é zero, então f de x é y, f de x é zero. Mas quando que y é zero? Quando x é a. Bom, eu estou trabalhando com essa integral aqui, tá? Essa integral aqui. Eu estou fazendo a mudança aqui dos limites de integração, tá? Então, y igual a zero, eu fiz f de x igual a zero. Bom, f de x é zero quando x é a. Y igual a f de b,
Bom, y é f de x igual a f de b. Bom, então x é b. E g de y, na verdade é g de f de x, porque y é f de x. Bom, mas g e f são inversas. Então o resultado disso é a função identidade. Tá? Isso aqui é matemática lá do ensino médio. Tá? Essa parte aqui de mudança de limites e da inversa, da composição de uma função com sua inversa. Isso nos dá a identidade. Beleza? Então eu vou trabalhar com essa integral aqui, por enquanto. Depois, quando eu fizer a conta com essa subtração, eu espero chegar em 2π integral de a até b, x f de x dx. Bom, voltei lá, reescrevi a mesma coisa, e aí fiz a mudança de variável. Π, né, onde tinha 0 em y foi para a, onde tinha f de b em y foi para b, g de y, na verdade é g de f de x, é x ao quadrado, dy, mais y é f de x, então ficou df de x. Tá? Fazendo integração por partes, vou fazer essa substituição, vou dizer que u é x quadrado, portanto du é 2x dx. E vou chamar dv de df de x, então integrando aqui os dois lados, vou ter que v é igual a f de x. Tá? Vou usar aquela expressão lá de integral por partes. Integral de u dv é uv menos a integral de v du. Tá? Então, u é x quadrado e du é df, u é x quadrado e dv é df de x. Bom, e aí eu achei du, 2x dx, e achei v, que é f de x. Está aqui novamente, substitui lá na integral, então ficou uv, x quadrado f de x, no intervalo AB, lembre-se que eu tenho que aplicar esse intervalo aqui, menos a integral de v du, menos a integral de intervalo AB de f de x, 2x dx. Bom, apliquei o intervalo AB aqui nessa primeira parte, que não tem integral, né, precisa ser aplicado. Então ficou b quadrado f de b menos a quadrado f de a. Bom, mas f de a é zero. A gente falou isso no início, né? Pelo gráfico também dá para perceber que o gráfico corta o eixo x em a. Então, o que é que temos aqui? Passei o π multiplicando, π é b quadrado f de b menos π integral, né? Essa parte aqui, de a até b, f de x, 2x dx. Reorganizando, veja que π b quadrado f de b cancela com π b quadrado f de b. Joguei o 2 para fora, né? Coloquei o 2 para fora aqui. E esse menos com esse menos fez jogo de sinal, ficou positivo. No final deu, o resultado é 2π integral de a até b, x f de x dx, que era o que a gente queria mostrar desde o início. Beleza? Tranquilo? Bem, prosseguindo aqui, letra C é concluir que o volume mencionado em A é 2π integral de A até B, x f de x dx. Ou seja, que o volume que a gente obteve no item A nada mais é do que o volume do sólido de revolução em torno do eixo Y pelo método das cascas. Nada mais do que isso. Tá? A gente fez o item A, mostrou que o volume é dado pelaquela expressão. O item B mostrou que a expressão é igual a 2π integral de A até B, x f de x dx. Mas, como a gente viu anteriormente, que essa expressão é dada para obter volume de sólido de revolução em torno do eixo Y pelo método das cascas. E aí a gente finaliza o exercício. Ok? Tranquilo? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício, né? Que envolveu vários conceitos de volume do sólido de revolução, envolveu integral por partes e um exercício bem interessante. Espero que vocês tenham um ótimo dia e bons estudos, e a gente se encontra numa próxima videoaula.